Estar com vocês. Ontem eu falei do desafio que é a gente dar um sorriso com máscara. E aí eu queria fazer uma dinâmica diferente. Nós estamos hoje celebrando 57 anos de organização desta linda igreja. E quando eu falo linda igreja, eu não estou me referindo ao lindo templo. Eu estou me referindo às lindas pessoas. Por isso eu quero pedir, todos que são membros desta igreja, que se coloquem em pé, por gentileza. Todos que são membros desta igreja. Olha que povo lindo. Dá até para mudar o nome dessa igreja para a Igreja Batista Lindóia. Porque a minha igreja se chama Igreja Batista Lindóia. E eu brinco, Lindóia é em Curitiba. Alguém disse, é lá no Paraná? Eu falei, não, é em Curitiba. Então, quando eu olho para o meu povo, eu digo, mas que povo lindo, olha que povo lindo, Lindóia. Eu queria que você agora pudesse dar um sorriso para o irmão que está em pé. Olha para ele, dá um sorriso e dê uma salva de palmas, porque é você que celebra hoje, 57 anos de organização. Quando eu digo que a igreja é linda, são vocês, podem sentar. Vocês são a Igreja Batista em Nova Andradina. Por isso nós estamos celebrando não 57 anos de um prédio, de um templo, mas nós estamos celebrando 57 anos de um organismo vivo que marca a história, que marca a vida de pessoas, que marca a cidade de Nova Andradina. E vou dizer um negócio para vocês. Que cidade linda, viu? Cidade linda. Hoje de manhã cedo eu saí procurando um posto para abastecer, porque o meu carro estava só com cheiro de combustível. E eu andei em algumas praças. Que cidade bonita, vocês estão de parabéns. Por isso Deus coloca nesta cidade uma igreja também bonita, uma igreja linda, uma igreja saborosa. Uma irmã da minha igreja disse, pastor, o senhor vai pregar de novo lá? Eu falei, vou. Disse, que horas começa o culto lá? Eu falei, agora. E ela está nos vendo lá no Paraná. E ela disse, aqui é uma hora mais cedo, mais tarde. Eu não sei que confusão que eu faço. Mas tem gente nos acompanhando nesse momento. Eu queria agradecer a acolhida dos irmãos e dizer o seguinte, ontem nós falamos sobre o pastor segundo o coração de Deus. Eu conheço o coração do pastor Marqueto. Conheço a seriedade desse homem. E hoje eu pude aprender com ele algumas coisas, o carinho que ele tem por esse povo. Eu vi a maneira carinhosa com que ele cumprimenta os irmãos. Ontem eu comentei da elegância dele. E ele, como um bom pastor, Silquias, você vai amanhã acordar cedo comigo para a gente fazer 8 quilômetros. Falei, o camarada me chama aqui, me trata super bem. Ontem comemos um sushi. Um negócio assim, delicioso. Hoje comemos um churrasco, gente, que coisa. Como se não bastasse, ainda tinha 3 variedades de sobremesa. Aí eu falei, não vou aguentar, como é que vai ser esse negócio? Ele disse, amanhã eu te acordo para a gente fazer 8 quilômetros. Aí você está judiando do velhinho, né? Aí eu falei, tá bom, eu vou se for andando. Ele disse, não, correndo. Eu falei, eu não aguento. Se eu correr 1 quilômetro, eu fico aqui mesmo. Mas eu queria dizer que é muito bom ser amigo do pastor Roberto Marqueto. Muito bom estar com vocês. Quero expressar a minha gratidão e a minha alegria. Mas se ontem eu falei sobre um pastor segundo o coração de Deus, hoje eu quero falar de uma igreja deliciosa, do que dá sabor a uma igreja, o que faz
de uma igreja no século 21, uma igreja que marque a sua geração, marque o seu tempo, uma igreja que precisa cuidar das dificuldades do nosso tempo. E eu queria falar com você sobre a igreja gostosa aos olhos de Deus. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 18 a 29. E quero ler com os irmãos esse texto da palavra de Deus, onde Jesus diz a João, Jesus se revela a João e começa a falar com João dizendo, Apocalipse 2, de 18 a 29, diz Jesus a João, ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos ela seduz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, e a não ser que se arrependam das suas obras, ou das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você tem ouvido? Eu creio que Deus quer dizer alguma coisa a você hoje, porque você é igreja. Eu sou igreja. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Pior do que achar um bicho de goiaba é você encontrar metade dele. E aí você vê aquela goiaba bonita, amarelinha, deliciosa, e você morde. E você encontra a metade do bicho da goiaba. Aí alguém, para te consolar, chega e diz assim: olha, bicho de goiaba também é goiaba. Coma à vontade esse negócio. Será que bicho de goiaba também é goiaba?
Eu sou técnico agrícola, viu, Marquito? Fiz o curso de técnicas agrícolas e a música, Paulo, que você cantou agora, me lembrou da minha infância, minha adolescência. Ele hoje pegou no meu pé, dizendo que meus cabelos são brancos. Eu estava ali, e ele disse a idade dele, para vocês que não vieram de manhã não sabem, que ele já fez mais de 50 anos. Já. E aí ele disse, Marqueto, eu e você, que já temos mais de 50, e o Quias, que já tem cabelos brancos. Eu falei, vou dar o troco. Vou dar o troco. Os meus cabelos brancos não tem nada a ver com a minha idade. Tem tudo a ver com a herança hereditária da família. Todo mundo lá em casa tem cabelos brancos. Até os mais jovens. E uma irmãzinha disse assim, pastor, não pinte o seu cabelo, porque esse cabelo branco do Senhor te deixa charmoso. Aí eu fiquei todo fofo, porque além de marrom provocante, charmoso com cabelo branco. Aí teve uma senhorinha de 80 anos, assim, pastor, pinta esse cabelo, o senhor fica melhor de cabelo pintado. Eu falei, tá aí, vou fazer isso. Eu falei, bom, uma quer que eu não conserve, a outra quer que eu pinte. Aí fui falar com a minha esposa, Fatinha, que mandou um abraço para vocês, inclusive. Ele disse, não, continue original. E aí, gente, manda quem pode e ponto final. Então, viu, Paulo César, meu cabelo branco não tem nada a ver com idade, mas tem tudo a ver com experiência, porque quem já viveu mais de 50 anos é experiente. Ele falou a idade dele, eu vou dizer a minha, 56, tem um pouquinho de experiência. Mas quando eu era adolescente, fazendo o curso de técnicas agrícolas, ouvindo todos os LPs do Grupo Logos, eu tenho todos eles, todos eles. E eu me lembrei que o bicho da goiaba não é goiaba, porque não nasce dentro da goiaba. A mosca da fruta tem o ferrão no umbigo, ela pousa naquela goiabinha de vez, quase madura, e ali ela coloca a sua larva. Ela fura a goiaba. Aquela larva começa a se desenvolver, a crescer, e ela começa a apodrecer a goiaba por dentro. E a goiaba cai. Ao cair, aquela larva sai já como bicho e penetra alguns centímetros da terra. E ali ela começa a se desenvolver. Ela passa por algumas fases e daqui a pouco ela sai como mosca da goiaba ou da fruta para continuar se multiplicando e apodrecendo de dentro para fora. Mas o que isso tem a ver com o aniversário de uma igreja que, como eu, apenas mais velha do que eu, 1 ano, celebra uma festa tão bonita como essa? O que isso tem a ver com a igreja de Tiatira? Eu poderia dizer que tem tudo a ver. A igreja de Tiatira era como uma goiaba bichada, bela por fora, mas por dentro infectada com a larva de Jezabel. Jezabel já tinha colocado dentro da igreja os seus ovos. E trazendo para o nosso tempo, sempre há uma estratégia de Satanás, inimigo de nossas almas, em colocar dentro de uma igreja linda, saborosa, deliciosa, algumas larvas. Às vezes a igreja sofre a introdução de pensamentos, de distorções, de valores, de equívocos. Por isso eu vim hoje falar para vocês como nós podemos manter esta igreja batista em Nova Andradina
uma igreja saborosa aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus. A relevância deste fato para nós consiste no fato de que muitas igrejas estão apodrecendo de dentro para fora. E se ontem eu trouxe uma palavra celebrativa para um pastor segundo o coração de Deus, denunciando o comportamento dos pastores de Israel, pastores que apacentavam-se a si mesmos, querendo fazer um contraponto com o pastor que nós temos, para que nós valorizemos o pastor que Deus nos deu, porque foi Deus que nos deu um pastor segundo o seu coração. Devemos manter a igreja que somos, uma igreja deliciosa aos olhos de Deus. O pastor Leandro Peixoto faz uma descrição do contexto da igreja de Tiatira, que eu achei muito interessante. Tiatira era uma cidade pequena, aparentemente pouco importante, não havia ali qualquer centro político ou religioso. Apesar da cidade de Tiatira ter uma base militar que servia de barreira para as tropas que quisessem entrar em Pérgamo. Pérgamo era a capital da Ásia Menor. A importância da cidade de Tiatira era simplesmente uma importância comercial. Ela ficava no caminho por onde viajava o correio imperial e por onde se transportava todas as mercadorias entre a Europa e a Ásia. Por causa da importância comercial de Tiatira, ela era a sede de vários grêmios, de várias agremiações, o que hoje nós conhecemos como sindicatos. Há quem diga, inclusive, que talvez a CUT tenha nascido lá em Tiatira. Só que os grêmios daquela época, daquele contexto, preservavam pela comercialização. A história diz que Tiatira tinha um sindicato daqueles que produziam lã. Mas ninguém podia comercializar a lã se não fosse filiada ao sindicato. E essas agremiações, elas faziam uma mistura muito grande, um sincretismo muito grande. Lá produzia-se lã, couro, linho, bronze, tintureiros, alfaiates, vendedores de púrpura. Há quem diga, inclusive, que Lídia pertencia a uma dessas agremiações. E uma dessas corporações zelava pelo comércio local. E ninguém podia comercializar nada se não fosse filiado a um desses sindicatos ou a uma dessas agremiações. Só que naquela época havia uma mistura. Os sindicatos se reuniam para deliberar o preço da lã, para discutir as dificuldades climáticas, e depois eles faziam um delicioso banquete. E junto com esse banquete, eles faziam orgias, festas misturadas com sexualidade. E aí o cristão da cidade de Tiatira vivia um grande dilema, porque ele tinha que comercializar os seus produtos. No entanto, ele não podia participar das festas e das orgias que as agremiações produziam. Inclusive as prostitutas cultuais vinham para as reuniões das agremiações. E quando a gente olha para esse contexto, nós entendemos o que o Espírito de Deus está falando à igreja de Tiatira. Como é que os cristãos deveriam fazer em uma circunstância como essa? Eles poderiam protestar, mas se protestassem, não prosperavam, porque não comercializavam. Manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder dinheiro. Ser ético ou ser esperto. Qual deveria ser a posição do cristão na cidade de Tiatira? Se saísse do grêmio,
perderia sua posição, sua reputação e perderia o lucro financeiro. Se permanecesse naquelas festas, negaria a Jesus e comprometeria a sua moral. E agora? E é dentro dessa cultura que está a igreja de Tiatira. Por fora, uma igreja forte, próspera, crescente. Aos olhos de qualquer observador, parecia uma igreja saudável. Mas por dentro, só Deus sabe. Esse era o contexto da igreja de Tiatira. E aí eu vim dizer para vocês hoje que eu entendo e creio que vocês são uma igreja linda aos olhos de Deus. Uma igreja saborosa aos olhos de Deus. Uma igreja que celebra, que canta, que exalta ao Senhor. Uma igreja que cumpre a sua missão. A igreja que marca a vida das pessoas. Uma igreja que tem suas portas abertas para receber todos aqueles que aqui entrarem. Eu não sei se da última vez que eu estive aqui eu contei a história da conversão do meu avô. Meu avô era alcoólatra. E o alcoolismo, vocês sabem, é transmitido de gerações para gerações. Meu avô e alguns dos meus tios eram alcoólatras. E aí, um dia meu avô voltando para casa no domingo à noite, ele e o meu tio tinham virado algumas. Viram uma igreja como essa, uma igreja batista, uma igreja linda, uma igreja que dá sabor aos olhos de Deus. E ao ouvir a música que se cantava nesse lugar, ele resolveu entrar. E entra ele e o meu tio, ambos embriagados, e sentam lá no último banco. E meu avô lá fica. E aí o louvor acontece, a pregação acontece em um dado momento. O pregador diz: se hoje alguém quer receber Jesus e ter sua vida transformada, levante uma de suas mãos. E aí me contaram que meu avô queria levantar a mão, mas estava tão bêbado que não conseguia levantar a mão. E aí o meu tio, que também estava bêbado, falou em alta voz: quer levantar a mão, pai? Eu quero, mas não estou conseguindo. E aí o meu tio pegou o braço do meu avô e levantou. E aí o pastor disse: uma pessoa ali levantou a mão, você quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Eu disse: eu quero. E o bêbado interage, né? O bêbado conversa com o pregador. Ontem nós tínhamos um aqui conversando comigo. Se eu quero, então você sai do seu lugar e vem aqui. E meu avô veio daquele jeito. Chegou aqui, o pastor orou por ele. E daquele dia em diante ele ficou curado, para a honra e glória de Deus. Porque tinha naquele lugar uma igreja bonita como essa. Uma igreja que cumpre o seu papel. Uma igreja que está de portas abertas e de braços abertos, para receber todos aqueles que precisam de sentido para a sua vida, que precisam encontrar resposta para as crises existenciais do seu tempo, para os dilemas sociais do seu tempo. E o que a história da igreja de Tiatira tem a nos ensinar? Primeira coisa, ela vai nos ensinar o que é que dá sabor a uma igreja. Depois, essa história vai nos ensinar o que apodrece uma igreja, para que eu e você não permitamos que isso aconteça conosco, porque se acontecer conosco, acontece com a nossa igreja. E por fim, o que traz cura para uma igreja que já está em um processo difícil. Primeiro, o que dá sabor a uma igreja, versículo 19:
Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Sei o que você está fazendo e sei que você faz mais agora do que no princípio. Sei o que você está fazendo. Jesus conhece a igreja, Jesus conhece o que a igreja está fazendo. O que é uma igreja boa, o que dá sabor a uma igreja. E olha, gente, escolher o que comer pelo sabor é complicado. Quem tem problemas de triglicerídeo como eu, não posso escolher o que comer com o que está gostoso. Alguém botou hoje um pudim de leite lá. E a pessoa que me serviu, generosa como a igreja de vocês é, tirou um pedaço para mim dessa largura. E aí disse assim, pastor, eu quis para o senhor. Eu falei, menos. Ela cortou pela metade, eu falei, menos. Aí eu cortei uma filinha. Porque escolher o que comer pelo que dá sabor é perigoso. Porque meu cardiologista já dizia, tudo que é gostoso não é saudável. Então, nós que sofremos de triglicerídeo elevado, quem sofre de diabetes, e ele já dizia, ele, viu? Meu cardiologista disse assim, pastor Guias, todo diabético é mentiroso ou ladrão. Aí a irmã fala assim, eu não sou não. Aí ele diz assim, porque o diabetes come o que não deve e diz, é só hoje. Ou então ele vai na geladeira de noite escondido, pega um pedacinho daquele pudim, se é que sobrou, né? Então é muito complicado escolher o que comer pelo que dá sabor. Hoje nós temos que ensinar a nossa preciosidade a comer pelo que é verdadeiramente saudável. Comer cenoura, alface, tomate. Que delícia! Ah, já está reclamando ali, ó. Escolher o que comer com o que parece bom é perigoso e complicado. Interessante que o que dá sabor a uma igreja, o texto deixa bem claro, Tiatira poderia ser inexpressiva e de pouca importância aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, ela era uma igreja linda e importante. A igreja do Senhor Jesus nesta cidade, ela pode ser até uma igreja pouco expressiva para a sociedade, mas saibam que para os olhos de Deus, vocês são uma igreja linda, uma igreja que dá sabor a Jesus. Jesus conhece as suas obras, e ele então destaca aqui, Cristo olha para a igreja com os olhares penetrantes, como chama de fogo, versículo 18. Ele olha com esse olhar e enxerga o que os outros não vê. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo. Eu olho e vejo o que os outros não veem. E aqui há 6 temperos indispensáveis que dá sabor a uma igreja. A operosidade. Conheço as suas obras. Eu sei o que você faz. E a igreja que dá sabor ao Senhor Jesus não opera apenas quando está reunida em uma celebração. A igreja que dá sabor a Jesus, ela faz as coisas no templo, fora do templo, no trabalho, na escola, no trânsito, na sociedade. Eu conheço as suas obras. Operosidade é uma coisa que dá sabor à igreja. Segunda coisa, o amor. Conheço o seu amor, eu sei como vocês se amam. Quando eu pedi para vocês se colocarem em pé, olharem para o lado, minha vontade, se estivesse na minha igreja, assim, dar um abraço no seu irmão. Mas não pode, por causa da pandemia. Se bem que eu soube que Nova Andradina está zerado.
Maravilha, glória a Deus. Talvez até pudesse, mas não posso. Tenho que seguir o protocolo sanitário. Mas eu disse, já que você não pode dar um abraço, dá uma salva de palma. E as ondas do aplauso nos faz sentir abraçados, porque o que dá sabor a uma igreja, além das suas obras, é o seu amor. Nós expressamos o amor nos olhos. Nós expressamos o amor no acolhimento. Todos são bem-vindos aqui, são amados por Deus. Conheço a sua fé. Conheço a fé. Uma igreja que dá sabor aos olhos de Jesus é uma igreja que crê. Crê que Jesus é Senhor e Salvador. Crê que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Crê nas palavras de Jesus que diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Por isso é uma igreja que proclama o Evangelho. É uma igreja que prega a salvação em Cristo Jesus. Conheço o que vocês creem, a fé de vocês. Creia que não há impossível para Deus. Talvez estejamos passando momentos difíceis como toda a humanidade tem passado. Alguns de nós perdemos queridos para a pandemia. Outros perdemos emprego. Algumas empresas foram fechadas, outras estão com dificuldade. Mas a igreja que dá sabor aos olhos de Jesus, ela crê no impossível, porque não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Aquilo que parece impossível aos homens, é possível ao Senhor. Conheço a operosidade, o amor, a fé de vocês. Eu conheço o serviço de vocês. Eu sei qual é a motivação quando vocês fazem o que fazem para a glória de Deus. E não posso deixar de falar do pastor Marqueto. A igreja tem desfrutado do serviço desse homem há 31 anos. Agora, qual é a motivação do serviço desse homem? É ser aplaudido? É ser reconhecido? É ser premiado? É ser respeitado? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a honra e glória de Deus. Quando os irmãos aplaudiram aqui, o músico, o pastor, interessante observar o comportamento corporal dele. Ele aqui cheio de charme, com aquela voz bonita. Eu vou trocar de microfone para ver se minha voz fica igual à sua. Alguém disse para ele hoje: eu gosto de ouvir sua voz. Quem não gosta? E aí, quando a igreja aplaudiu, o gesto dele me chamou a atenção. É como se estivesse se oferecendo ao Senhor o aplauso. E todo artista gosta de ser aplaudido. Todo artista gosta de ver o seu trabalho reconhecido. Quando um artista se apresenta e não há aplauso, ele entende que o seu trabalho não foi aprovado. É isso mesmo, pastor? E mesmo um artista evangélico. Como é bom receber um aplauso para os artistas, né? Mas a postura dele foi maravilhosa. Ele entrega esse aplauso como cheiro suave ao Senhor, porque ele sabe que Jesus conhece o serviço dele. Conheço o seu serviço. Eu sei qual é a sua motivação. Alguns irmãos que estão chegando na igreja, às vezes, querem agradar a Deus e pensam que agradar a Deus é agradar o pastor. E quando o pastor pede uma coisa, ele faz com muita alegria e olha, igual criança, para ver se o pastor está vendo o que ele está fazendo. Não é assim? Aí às vezes na igreja diz: gente, eu preciso que alguém pegue aquela cadeira dali e leve para lá. Aí já levanta uns 2, 3. Aí pega a cadeira, aí olha para ver se o pastor está olhando. Igual criança. Aí quando eu olho, diz: obrigado, rapaz, Deus te abençoe. Mas qual a motivação daquilo que fazemos para Deus, na casa de Deus,
como igreja de Deus. Você tem servido ao reino de Deus? Qual o seu serviço? Jesus consegue olhar para você e dizer: conheço o seu serviço, sei qual é a sua motivação. Será que a motivação nossa daquilo que nós fazemos é a motivação ideal, correta? E você poderá me perguntar: qual é a motivação correta, pastor? Motivação correta, João Batista nos ensinou: convém que ele cresça e que eu diminua. Por isso Jesus vai dizendo: olha, se você fizer o bem com a mão direita, que a mão esquerda não veja. Às vezes nós temos apelos como esse, de cooperar com a obra de Jesus, e a obra de Jesus precisa de cooperação financeira, sim. Nós só estamos aqui porque alguém um dia investiu, construiu, manteve e mantém. Mas às vezes alguns querem que o seu nome seja percebido, destacado. E Jesus conhece o serviço. Jesus diz: conheço a operosidade, seu amor, sua fé, e conheço a motivação do seu serviço. Conheço a sua perseverança. Gente, vida cristã sem perseverança não se mantém. Vida cristã exige de nós perseverança, constância, continuidade. Tem muita gente que entra aqui, entrega a sua vida a Jesus, mas nunca mais volta. Não é discipulada, não é ensinada, não é acompanhada, não é batizada. Não permite que o poder do Espírito Santo de Deus transforme seu viver. Não há perseverança. Primeira dificuldade, abandona a fé. Primeiro desafio, esquece o que ouviu da palavra de Deus ao seu coração. Jesus diz: conheço a sua perseverança. Somos desafiados como igreja a perseverar. Gente, no momento que deu o lockdown em Curitiba, coisa mais difícil do mundo para nós pastores é pregar com o templo vazio. Aí, lá na igreja é cadeira, não tem banco. Aí nós teve lockdown, fechou tudo. E era permitido apenas o pregador ir na igreja. Pastor Marqueta, botamos uma câmera ali, ó. Eu e os operadores e o pastor auxiliar. Nosso culto era para ninguém. Que, olha, pregar para um metal é complicado. A gente não tinha alegria. A gente foi aprendendo, pregar. E aí eu dizia assim: João, vamos botar um louvor agora gravado. Os irmãos gravavam o louvor onde estavam. E a gente botava. E que dificuldade. Mas nós fomos perseverantes. Aguentamos o lockdown. Depois abriram para a equipe do louvor vir. Aí começou a ficar gostoso. Eles é que sofreram, cantar para ninguém. Porque a igreja, quando canta aqui, quando o pastor Paulo César diz assim: quem sabe cante comigo. Ele se alegra quando a gente canta com ele. Hoje ele cantou uma música linda: dá-me mais graças, Senhor, dá-me mais graças. E essa música fala muito ao meu coração. Eu dizia hoje, meio-dia, que todos nós temos um espinho na carne. O apóstolo Paulo escreve dizendo: foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me esbofetear. E eu pedi a Deus 3 vezes que tirasse esse espinho, mas o Senhor me respondeu dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quantas vezes eu administrando o espinho na carne que eu também tenho, e que todo cristão tem, alguns ainda não sabem porque não percebeu. Nós cantamos: dá-me mais graça, Senhor. E a equipe de louvor vinha louvar a Deus.
E de repente eles foram perseverantes, e aí a pandemia vem baixando. Os cultos começaram a acontecer com 25% do ambiente. Depois ampliou para 50%. Agora está em 70%. Eu não vejo a hora de ter a igreja bonita como estou vendo aqui, lá em Curitiba. Mas para isso vai exigir de mim e de você perseverança. Eu conheço a sua perseverança. O que dá sabor a uma igreja é o crescimento. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Jesus sabe o que nós fazemos. Jesus sabe o que nós fazemos corresponde a o quê? A quem? Jesus sabe o que nós realizamos, não apenas em uma celebração. Jesus sabe o que nós fazemos no particular, no privado, e Ele reconhece que a igreja de Tiatira fazia mais agora do que no início. O que dá sabor a uma igreja são suas obras, motivadas pelo amor, alimentadas pela fé, demonstradas através do serviço, medidas pela perseverança e aperfeiçoada pelo crescimento. Isso dá sabor a uma igreja. A minha oração é que esta igreja seja uma igreja que sempre dê sabor a Jesus. E para isso acontecer, o meu viver e o seu viver precisa ser um viver coerente. Em segundo lugar, esse texto também nos mostra o que apodrece uma igreja. E eu não quero falar muito sobre o que apodrece uma igreja, porque quase sempre nós gostamos de focar no negativo. Eu gosto de focar no positivo. O que apodrece uma igreja é a paciência com o pecado. É a prática do pecado. É a persistência num pecado. Se de um lado a igreja de Tiatira descreve o que dá sabor a uma igreja, do outro lado denuncia o que apodrece uma igreja. A paciência com o pecado, e essa é a paciência de todos. E aqui eu não estou falando de paciência com o pecador, há uma distinção. Eu tenho que ser paciente com o pecador, mas não posso ser paciente com o pecado. Jesus ama o pecador, mas Jesus não ama o pecado. Versículo 20. No entanto, contra você, falando para toda a igreja, tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos, ela induz os meus servos. Às vezes nós temos tolerância com o pecado, e com o pecado não se brinca. A Bíblia diz que um abismo chama a outro abismo. Às vezes nós temos brincadeiras com amizades que pecam e continuam induzindo-nos ao pecar. Eu estava em uma reunião no meu gabinete um dia desse, estavam lá alguns políticos. E eu gosto muito de política. E estavam lá discutindo quem seria candidato a prefeito de Curitiba e tudo mais, e eles vieram ouvir o pastor Ilquias. E aquele povo, quando se reúne, eles não têm o vocabulário que a gente tem. E aí começaram a falar palavrão ali dentro. E lá tinha candidato a senador, deputado, prefeito, essa conversa toda. E eu tive paciência com eles, mas não tive paciência com o pecado. Terminamos de conversar, eu disse: olha, quero dizer a vocês que todos vocês são muito bem-vindos aqui. Mas se quiserem continuar conversando comigo, vocês vão ter que mudar o vocabulário de vocês. Vocês já usaram muitos palavrões aqui hoje. Eu quero dizer que foi a última vez que vocês falaram palavrão nesse ambiente. Pastor, desculpe, nós estamos ainda na casa de Deus.
falei, ainda mais por isso. E aí, conversando com um deles, um dia desse, em uma reunião, e ele falando para todo mundo, ele disse: olha, pastor Ilquias tem me ensinado que eu tenho que mudar o meu vocabulário. Mas se eu deixasse passar aqueles palavrões, eu estaria tendo paciência com o pecado. E aí a gente percebe que muitas vezes as amizades vão nos levando a ter paciência com o pecado. Daqui a pouco nós começamos a praticar o pecado. E isso apodrece uma igreja. Versículo 20 vai dizendo: induz os meus servos à imoralidade sexual, a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Não apenas paciência, mas prática do pecado. E o versículo 21 denuncia a persistência no pecado. Dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. E eu, quando conversei com aquele candidato, eu dei a ele a oportunidade de se arrepender, e ele aceitou, e é meu amigo até hoje. Às vezes o Espírito de Deus fala ao nosso coração, quando a gente é paciente com o pecado. Às vezes o Espírito de Deus denuncia quando a gente pratica o pecado. Deus está nos oferecendo a chance de fazer o caminho de volta, de consertar. Uma igreja que dá sabor aos olhos de Deus é uma igreja composta de pecadores, sim, mas pecadores lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aqueles pecadores que não têm vergonha de admitir o que eram, como meu avô era. Meu avô se torna agora um pregador do Evangelho, um homem de Deus, que criou várias igrejas, que plantou várias igrejas no estado da Bahia. E ele não escondia o que ele já foi. Jesus Cristo mudou seu viver. Nós cantamos isso, né? Jesus Cristo mudou o meu viver. Por isso, quando a gente vê alguém perdido, longe, perdido em seus pecados, a igreja que dá sabor aos olhos de Deus ama, ora, intercede, vai atrás, tem paciência com o pecador, mas não tem paciência com o pecado. O salvo em Cristo Jesus evita praticar o pecado. E ao perceber o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração, ele não persiste no pecado. Havia ali uma falsa doutrina sendo pregada, uma falsa moralidade sendo estabelecida, mas Deus esperava que a igreja permanecesse firme aos olhos do Pai, aos olhos do Pai, não aos olhos dos homens ou da sociedade. Nós devemos ser uma igreja que apresente ao Senhor algo que dê sabor. Finalmente o texto vai nos mostrar o que pode sarar, ou curar, ou restaurar uma igreja. E o texto vai nos indicar que deve resistir ao erro e ao pecado, versículo 24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo: resista ao erro e ao pecado, mesmo quando os outros próximos a você, queridos de você, se desviem. Resista ao erro e ao pecado. Reforce os fundamentos e pratique a verdade revelada por Deus, mesmo quando outras opções parecem mais espirituais. Veja o versículo 24. Não porei outra carga sobre vocês. Versículo 25. Tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. O que nós temos até que Jesus venha
é o que esta igreja tinha há 57 anos atrás. É o que mantém esta igreja. E é o que manterá esta igreja até que Jesus venha. E o que é que nós temos? Nós não temos ninguém além de Jesus. Eu só tenho a Ti, Deus, e a mais ninguém. Jesus precisa ser essencial em nossa vida. Nos apegarmos ao fundamento de Jesus, da Sua palavra, da vivência, daquilo que dá sabor à igreja. Vocês têm tudo isso. Apegue-se a isso. Jesus espera que nós nos apeguemos àquilo que Ele já reconhece em nós. Devemos nos alegrar com as promessas de Deus, mesmo quando isso custar o privilégio lá fora no mundo, versículo 26 e 28. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade recebida de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. A gente já cantou, és a nossa estrela da manhã. Eu lhes darei a presença de Jesus, para que você cumpra o seu papel e continue influenciando o mundo. Eu quero finalizar dizendo que uma igreja que dá sabor aos olhos de Jesus é uma igreja que cuida para não permitir que o bicho da goiaba entre no seu meio. É uma igreja que vigia. É uma igreja que mantém firme aquilo que Jesus gosta de ver e se alegra em nós. A pergunta é, quando eu falo de igreja, eu estou falando de pessoas. E quando eu falo de pessoas, eu falo de você. A você, como é que anda aquilo que dá sabor aos olhos de Jesus? Como tem sido a sua operosidade, as suas obras? Jesus se agrada do seu viver, Jesus se agrada do seu falar, Jesus se agrada do seu pensar. Como é que está a sua disposição de amor? Como está a sua disposição de amar? Você tem amado as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor, ao seu lado? E a gente, quando fala em amor na Bíblia, sabe que amor na Bíblia é atitude, não é sentimento. Você é acolhedor com as pessoas, ou você às vezes é ríspido, bruto? Qual a dificuldade que você tem enfrentado, que tem exigido de você que você pratique a fé? Você tem crido que Deus tem todo o poder no céu e na terra? Quais as coisas que estão acontecendo hoje no seu viver que vão exigir de você um passo de fé, uma postura de fé? Eu creio que Deus pode fazer novas todas as coisas. Muitas vezes os casamentos estão precisando que nós creiamos que Deus pode fazer um casamento novo. Algumas dificuldades familiares vão exigir que nós creiamos que Deus tem o poder para restaurar a alegria, produzir o perdão. Só Deus pode produzir o perdão, e eu preciso crer nisso. Por isso eu vou tomar uma decisão de perdoar, de amar, de crer. O que você tem feito na obra do Senhor? Você se enquadra aqui? Conheço o seu serviço e sei que você faz mais agora do que você fazia no passado. Onde foi parar o primeiro amor? Aquele primeiro amor que ardia o seu coração e você falava do amor de Jesus às pessoas. Você tem
sido perseverante na fé cristã? Aqueles votos que a gente costuma fazer no início de ano, de ler a Bíblia todo dia, ler a Bíblia toda em um ano, de orar todos os dias naquele lugar. Você tem sido perseverante? Você tem crescido aos olhos de Deus? Eu creio que eu estou falando para uma igreja que dá sabor aos olhos de Deus. E ninguém é tão ruim que não possa melhorar. E ninguém é tão bom que também possa melhorar. Sempre tem algo melhor a fazer. Eu queria, pastor Marquetos, se o senhor me permitir, fazer um apelo nesse momento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus falou com você? O que foi que Jesus falou com você nessa noite? Ele despertou sua vida cristã para algo que você precisa decidir e fazer? Será que de alguma forma o Espírito de Deus acendeu uma luz na sua mente, no seu coração, dizendo: filho amado, eu quero mais de você. Eu preciso que você se coloque em minhas mãos, porque eu quero que você seja operoso, mais amoroso. Eu quero que a sua motivação não seja para atender as pessoas, mas para atender a mim. Filho, eu sei pelo que você está passando, e quero que você creia que eu tenho todo o poder, porque é me dado todo o poder no céu e na terra. E se de alguma forma Deus falou com você, desafiou você, eu queria que você se colocasse em pé. Eu vou orar, encerrando a minha participação, orando por você, apresentando ao Senhor a sua vida e aquilo que você apresenta ao Senhor. Deus falou contigo, quer de você uma resposta, se coloque em pé nesse momento. Eu quero orar por você agora. Pode colocar, não vou insistir nesse, muito bem. Mais alguém? Deus falou com você, talvez você entrou aqui hoje querendo ouvir uma palavra, um convite de Jesus, dizendo: filho amado, vem. Igual o meu avô entrou lá e disse: eu quero entregar minha vida a Jesus. Também se coloca em pé. Jesus está olhando, Ele conhece você, Ele sabe o que está acontecendo. Eu não sei, mas Jesus sabe, e Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Pai querido, em nome de Jesus, muitos irmãos se colocam diante do Senhor. O Senhor conhece cada um, o Senhor sonda, ó Deus, os corações. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor abra as janelas do céu e derrame sobre o teu povo bênção sem medida. Quero pedir, Deus, que aquilo que o Senhor despertou em cada coração se cumpra em nome de Jesus para a glória dEle. Quero pedir, Deus, que o Senhor entre com providências, que o Senhor, ó Deus, entre com restauração, que o Senhor contemple, ó Deus, pessoas que estão afastadas do Senhor. Quero pedir, Deus, que o Senhor salve vidas que nesse momento são apresentadas a Ti. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor coloque de novo no prumo, coloque de novo, ó Deus, pessoas no caminho do Senhor, para serem perseverantes a Ti, Senhor. Quero pedir, ó Deus, que aquilo que dá sabor à Tua igreja seja presente em nossa vida, em nosso viver. Quero pedir, ó Deus, que esta agência do Teu reino, neste lugar, continue sendo uma igreja que agrade a Ti, vigilante, atuante, servindo, demonstrando amor, perseverança, fé, confiança. Quero pedir, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor esteja abençoando toda a obra que se faz neste lugar. Quero, Deus, agradecer pela vida do pastor Roberto, sua família. Quero colocar os pastores desta igreja em Tua presença. E quero pedir, Deus, em nome de Jesus, continue derramando bênçãos sem medida sobre nós. Abençoe, ó Deus, o Paulo César, seu ministério. Abençoe sua família, ó Deus, abençoe sua esposa,
as filhas que estão, ó Deus, nesse momento, visite-as em nome de Jesus, com a tua mão poderosa, saradora, curadora, e quero apresentar diante do Senhor os membros desta igreja, que estão enfermos, distantes, ó Deus, que eles sejam também tocados pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Que Deus te abençoe. Feliz aniversário, igreja. Pastor Roberto, obrigado mais uma vez pelo convite, pela confiança, e que Deus continue preservando os irmãos, servindo a Deus com alegria.